Muito bem, estamos em mais um vídeo do canal. Eu sou Loic Araújo e ajudo você a desenvolver na área da comunicação e também no desenvolvimento pessoal. No vídeo de hoje vamos falar sobre medos, como destravar o seu medo, como vencer os seus medos e muito mais você vai acompanhar neste vídeo. Bom, nesse vídeo eu quero deixar algo bem aberto para vocês em que vocês possam aplicar em todas as áreas da sua vida. Primeiro vamos para a definição do medo. O medo são emoções intensas e definidas por uma ameaça percebida, sejam elas em uma situação real ou imaginária. Podemos colocar alguns exemplos como medos comuns que muitas pessoas têm. Primeiro, o medo de falar em público, o medo de uma barata, o medo de uma aranha, o medo de altura, o medo da velocidade. São exemplos comuns que podem assim definir o medo. São situações que vai te manter travado quando você for executar esta tal ação. Mais dois exemplos que eu queria colocar aqui para vocês é o medo do fracasso e também o medo da rejeição. Eu poderia dar muitos exemplos aqui para vocês, mas o vídeo iria ficar muito grande. Então esta é basicamente a definição do medo. O próximo passo para vencer os seus medos é saber como identificá-los. São aquelas situações que geram um tipo de desconforto ou ansiedade. Nisso você precisa estar consciente, fazendo as simples perguntas. O que você evita fazer por medo? Quais situações te deixam desconfortáveis? Quais são suas preocupações recorrentes? É aquela vozinha que fica dizendo dentro do seu cérebro: eu não vou conseguir. O medo ele tem origem diversa, seja por uma experiência passada, um trauma, uma influência cultural ou mesmo crenças limitantes. Um exemplo, o medo da altura. Pode ter sido por uma queda que você sofreu quando era criança, o medo de falar em público, seja por palavras negativas que pessoas lançaram sobre você, falando sobre a sua dicção ou pela sua forma de se expressar. Então, tudo isso gera um certo desconforto e, querendo ou não, vai gerar uma ansiedade na próxima oportunidade que você vai ter em sua vida. Agora vamos falar sobre como desconstruir os seus medos. Exemplos de estratégias para que você possa desconstruir os seus medos: exposição gradual a situações temidas, busca por informações e conhecimentos para entender melhor o medo, desafiar também pensamentos negativos com evidências contrárias. Isso tudo vai te ajudar a desconstruir os medos que tem dentro de você, seja basicamente a estar diante da situação, enfrentando de pouco a pouco, até que você venha executá-la de forma perfeita. Outra dica que eu trago para você, para que você venha vencer os seus medos, é: desenvolva uma mentalidade positiva. Envolva acreditar em si mesmo, ter confiança e manter uma perspectiva otimista. Então você precisa dizer para você mesmo que você consegue, que você é vencedor, seja qualquer área da sua vida, seja você alcançar um objetivo específico, passar num concurso, começar a produzir conteúdo para a internet, seja também consistente naquilo que você quer vencer nos seus medos, porque é mantendo a constância que você vai alcançar os seus verdadeiros resultados. Você precisa ter uma mentalidade em que você já se imagine vencendo o seu medo, de forma que você venha a superá-los gradualmente, e cada conquista que você alcançar, agradeça, comemore esta conquista, seja por um pequeno passo que você já deu. Só o fato de você já começar a executar esta ação já vai te fazer um vencedor. Se você já está gostando desse tipo de conteúdo, já deixa aquele like, fala aí nos comentários qual é o seu tipo de medo que você sente na hora de executar alguma ação na sua vida. O próximo passo que você vai executar é saber como enfrentar os seus medos gradualmente. É um processo que envolve quebrar o medo em fases menores e alcançar pequenas vitórias. Ou seja, se você tem um objetivo grande, você não vai conseguir realizá-lo de uma vez. Exemplo, eu vou fazer uma pergunta bem básica aqui para você. Você conseguiria comer um elefante de uma vez só? Não. A resposta, consequentemente, é não. Mas para que você consiga comer este elefante totalmente, a meta seria consumir este elefante totalmente, você precisaria dividir ele em pequenas partes, para que assim você viesse a alcançar o objetivo de comê-lo totalmente. Vou dar um exemplo. Eu era uma pessoa que tinha muito medo de pregar na igreja, medo de falar em público, de se expressar. Existe um evento chamado consagração, em que é um pequeno culto, e ali era dada oportunidades para alguns jovens, eu era mais jovem na época, em que pudesse trazer uma saudação. Até que então o líder de jovens teve que se ausentar e ele colocou o cargo em minhas mãos para que eu pudesse
trazer a palavra naquele dia que ele iria se ausentar. E eu mesmo, sabendo pouco, me preparei. Então, mais uma vez, vale ressaltar, prepare-se antes de executar qualquer objetivo. E assim eu fui. Semanas depois, o pastor da igreja chegou para mim e disse: você vai pregar no culto de domingo, o dia que é mais lotado na igreja. Já me gerou aquela ansiedade, aquele medo de não conseguir alcançar o tempo correto de pregação. O meu medo era esse, o meu travamento era esse, de não conseguir pregar por meia hora. Mas o que eu precisava? Da preparação, buscar conhecimento. Então eu me preparei durante toda a semana e mesmo assim com medo eu enfrentei. Eu poderia ter dito: não, ainda não estou preparado. Mas o que pode acontecer? As oportunidades vão passar e você vai perdê-las e vai deixar de ter o seu desenvolvimento. Então, antes de executar uma grande ação, faça primeiro as pequenas ações, que vai te fazer ir se aprimorando cada vez mais. Esse é um pequeno exemplo, eu poderia dar muitos outros exemplos aqui, já que eu era uma pessoa muito tímida, tinha dificuldade de me expressar em público, tinha medo, já gerava aquela ansiedade, não gostava de apresentar trabalho na escola. Então eu espero que esse vídeo possa ajudar você a desenvolver e perder os seus medos, que assim você possa vencê-los. Deixa aí nos comentários qual medo que você conseguiu vencer após este vídeo. Já se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo durante a semana que estarei postando aqui gradualmente nos próximos dias. Então esse foi mais um vídeo e até a próxima.